Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar um pouco aqui do apagão, né? Que é um apagão, vamos dizer assim, nacional. Só o estado de Roraima que não sofreu neste dia em que, de fato, né, muitas pessoas tiveram problemas, metrô paralisados em algumas capitais, algumas cidades, escola, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso, da repercussão. Eu quero trazer aqui, olha, é um alerta muito grave de Ciro Gomes, que vai levantar, inclusive, a suspeita de sabotagem. O Ciro fez, né, um tweet ali com uma sequência, então 2 tweets, digamos assim. E o curioso é que eu fui observar os comentários, tem muitos, né, apoiadores do atual governo revoltados com o Ciro, quando na verdade, né, inclusive membros do atual governo deveriam olhar para o que o Ciro colocou e prestar atenção, porque de fato, né, não pode se descartar a possibilidade de uma sabotagem. E aí o Ciro coloca o dedo numa ferida que é em relação a algo que foi feito no governo Bolsonaro, que é a entrega do controle da Eletrobras para iniciativa privada, um negócio escandaloso. Então o Ciro faz ali meio que uma denúncia, um alerta, reage a isso. E olha que o Ciro pouco tem falado sobre, né, questões envolvendo aí o mundo político e tudo mais, econômico, né, tem se limitado basicamente a postar lá aniversário, quando alguém morre e tal, mas ele hoje, a coisa é tão grave que decidiu reagir ao apagão. Eu quero trazer o tweet dele, algumas reflexões, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu o vídeo, gostou? Deixa o like, não gostou? Faz parte, manda o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E aqui é um espaço em que eu não passo pano para ninguém, aqui eu não fico criticando por criticar, mas é importante observar algumas questões que acontecem no nosso país e que, independente se você votou no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, na Simone Tebet, tem coisa que deveria unir o país. E uma dessas coisas que eu, né, imaginei lá atrás que fosse nos unir é o que aconteceu com a Eletrobras durante o governo Bolsonaro, que se dizia patriota, não passava de um governo entreguista, enquanto vários países do mundo estão reestatizando, né, aquilo que envolve energia, regime de águas. O Brasil privatizou, ou passou ali, né, vendeu tantas ações que perdeu o controle. Um negócio que eu já falei aqui no canal muitas vezes, criminoso. Então, independente se você é lulista, bolsonarista, cirista, enfim, eu não sei se tem mais algum outro político que consegue dizer assim, que tem lá os seus seguidores. Vamos deixar um pouco o que é que eu acho daquele que eu tenho preferência, o que é que eu acho do Ciro, o que é que eu acho do Lula, o que é que eu acho do Bolsonaro, e vamos analisar o que é que o Ciro escreveu relacionado ao apagão, que afeta inclusive a popularidade do atual governo. Isso é péssimo para o governo Lula, porque o último apagão, né, nessas proporções, segundo foi colocado, não foi tão grave quanto, mas o último apagão que gerou assim repercussão foi em 2009, quando o Fernando Henrique era presidente. Aquilo afetou muito ali, inclusive, né, na sucessão do Fernando Henrique, a popularidade dele caiu, então é um momento delicado para o atual governo. E aí o Ciro fez o seguinte tweet, em 10h32, ou seja, 2 horas depois aí do apagão: a entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi infelizmente, ou seja, ele lamenta, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou. Aí tem gente que eu acho que tem dificuldade de interpretar texto, que foi lá e falou: não, Ciro, não foi o governo Lula que entregou não, foi o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vamos interpretar texto com mais calma. O Ciro não acusa o governo atual de ter entregue, mas de estar mantendo na mão da iniciativa privada. Né? Vamos ler de novo: a entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi, e infelizmente continua sendo, uma das maiores, durante o governo Lula, né, pela covardia do governo Lula, continua sendo uma das maiores irresponsabilidades que se praticou. Ou seja, é algo lá do passado que vem sendo mantido. E aí ele continua dizendo: como entregar o regime de águas e total sensibilidade estratégica na interligação de todo o sistema. Ele coloca em caixa alta todo o sistema, porque foi uma pane no sistema, e aí impactou o Brasil inteiro, nas mãos do lucro de curtíssimo prazo. Que quem comprou, né, o acionista, quer lucro rápido, não quer lucro daqui 30, 50 anos, quer lucro agora. E faz o que tiver de ser feito, corta gastos aqui, corta investimento, enfim, manda gente embora. E aí quem fica tem que trabalhar mais para suprir a falta daqueles que saíram. É o que acontece com muitas estatais que são privatizadas. E finaliza o Ciro. Vejam só, o alerta que ele faz, meio que também serviria como denúncia. Inclusive, sabotagem deve ser investigada.
isso aqui é um ponto importante, né? Eu não quero nem acreditar nisso, mas olha, não dá para duvidar. Não dá para duvidar porque isso aqui pega mal para quem? Pro atual governo. Agora, William, por que o Ciro, né, vai falar aqui do governo Lula está covarde em relação ao que aconteceu no passado pelo governo Bolsonaro? Porque o Ciro, ele perdeu as eleições? Perdeu. Né, saiu lá com pouco mais de 3% dos votos. Mas o Ciro é alguém que, né, de alguma medida, inclusive com a sua newsletter, tenta tensionar, puxando o governo, como tem feito o PDT em alguns assuntos, aí para a esquerda. Então, alguns cobram, né, e eu também, né, por exemplo, espero que o governo Lula aproveite esse momento ruim, inclusive, para o próprio governo e para o povo, para, poxa, colocar em discussão. Já tivemos em alguns momentos, alguns membros do governo, o próprio Lula, eu elogiei aqui no canal, quando o Lula, né, criticou a privatização da Eletrobras. Aí eu vim cá e falei, poxa, parabéns, Lula. Mas aí passou alguns dias, o ministro da Energia, Alexandre Silveira, que é do meu estado, eu sou de Uberlândia, o ministro vai lá e fala que não, né, não temos que rever nada, não sei o que, para acalmar o mercado. Então é isso. Então o Lula até falou uma coisa certa, mas o ministro vai lá e acalma o mercado, para não deixar o mercado nervoso, e ficou por isso mesmo. Ah, William, é porque o governo está questionando alguns pontos do STF. Não, olha, não se vê uma, digamos assim, o próprio membros do governo comprando essa briga. Tem lá uma questão que, infelizmente, o STF, a gente tem visto aí que não tem feito aquilo que tinha que fazer quando o assunto é para beneficiar o povo, né, salvo raríssimas exceções, inclusive foi o STF, com praticamente todos esses que estão aí, que autorizou o esquartejamento, né, de algumas estatais, a venda de subsidiárias sem passar pelo Congresso. Então a Petrobras foi esquartejada com a bênção do STF, e aí, né, vai esperar o que do STF? Então, aí alguém pode falar, William, o que tem que fazer então? Eu quero compartilhar aqui um vídeo do perfil do João, que é o @JMMurbach, compartilhou algo interessante lá no seu Twitter. Eu quero trazer para vocês aqui, porque assim, mas será que dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer. E vamos colocar aqui o que o João postou. Tá aqui, professor Gilberto Bercovitch, que é um especialista no assunto. Ele participou lá do Massa Crítica, no canal Disparada. Eu adoro o programa Massa Crítica, acompanho todos, eu não perco um Massa Crítica. Mas o João fez um corte lá, não sei se foi ele que fez, mas ele compartilhou, que diz o seguinte: professor Gilberto Bercovitch aponta os caminhos e ferramentas jurídicas para reestatizar a Eletrobras. Quem falar que não dá, além de mau caráter, é mentiroso. Então dá para fazer muita coisa assim. E vamos aqui, eu vou colocar, hoje eu tô fora de casa, tô indo aqui para Praça 4, vou fazer uma ultramaratona na sexta, né, serão 80 quilômetros na Serra da Mantiqueira lá, né, tô treinando há vários meses, focado nessa prova, e inclusive dia 18 eu largo na parte da manhã e vou chegar só, certamente, hora do almoço do dia 19, meu aniversário dia 19, eu vou comemorar 38 anos no meio da floresta, no meio do mato lá, mas é o que eu adoro fazer, é um hobby. A prova deve durar mais de 24 horas, 26 horas, né? A minha, o vencedor deve ser em torno de 15 a 6 horas, mas eu não luto para ganhar, eu luto para chegar, né? Para mim é um prazer estar lá naquele local, enfim. E aí, mas vai ter conteúdo aqui no canal, fiquem tranquilos. Vamos aqui então para esse corte divulgado pelo João no Twitter da fala do Gilberto Bercovitch, um especialista no assunto. A maneira de resolver isso. Tem uma maneira, muitos têm várias maneiras, mas tem a maneira mais fácil de todas. Uma medida provisória resolve. A medida provisória é revogando a Lei 14.182, restaurando a Eletrobras como empresa, sociedade de economia mista, e você recompra as ações que foram vendidas, né, porque a lei foi revogada, se restaurou a lei que determinava que a Eletrobras é uma empresa estatal, eles são obrigados a vender as ações, você compra as ações, e tudo bem, a União recupera o controle sobre a Eletrobras. Isso é o jeito mais fácil. Juridicamente é para fazer isso via de medida provisória? Medida provisória. Medida provisória resolve. Se você não quiser medida provisória, você desapropria as ações. Decreto resolve. Eita! Só que o que acontece? Se criou na lei da Eletrobras um limite societário que se chama Poisson-Pill. Isso aqui é uma canalice. Em que qualquer acionista, por mais que ele possa ter mais do que 10% dos votos, ele só pode atuar na empresa como se tivesse 10%. Até 10%. Os caras são muito vagabundos. Olha o que colocaram na lei. Você pode votar como se tivesse 10%. Isso foi voltado contra a União? Obviamente foi, porque era a União quem tinha mais ações Eletrobras. Mas não é só contra a União. Qualquer acionista
qualquer uma empresa privada tiver lá 20% da Eletrobras, ela só pode votar com 10%. Não é só a União que é limitada por isso. E se multa, se alguém quiser comprar mais ações, vejam só, passe de 10%, então você tem uma multa lá, são dobro, triplo, tem lá uma multa para o preço de pedir que se formem grupos controladores. A ideia é ter não ter grupos controladores. Mas bem, então a União poderia simplesmente comprar normal, poderia ter dado a multa. Então por isso que estou falando que tem que fazer a medida provisória ou você escapa dessa questão. Mesmo uma questão de direito societário, organização da empresa, que foi com a lei de privatização do Brasil. Isso não tem nada de constitucional. Qualquer maneira de resolver isso. Bom, aqui vai começar de novo. Deu uma picotada aqui, mas é um problema realmente. Não sei se é da internet, que eu tô aqui parei aqui no posto para gravar esse vídeo, ou se é do próprio corte ali. Mas eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar isso. E é o que eu tenho falado, pessoal. Assim, vamos deixar um pouco ódios e paixões de lado e nos unir, para, sei lá, criar uma corrente, divulgar, enfim, divulgar esse vídeo aqui, inclusive, esse vídeo aqui que o João fez o corte lá e divulgou, para mais pessoas ter consciência de que dá para fazer alguma coisa para salvar a Eletrobras. E aí cabe a quem fazer isso? Cabe ao atual governo. Por isso é que o Ciro cutuca, que não adianta mais cobrar do governo anterior, dos anteriores, do outro, daqueles que virão. A gente tem que cobrar do atual. Inclusive quem gosta do atual governo, quem é petista, lulista, quem é bolsonarista e quer o melhor para o país, que tem uma galera, enfim, que está meio perdida aí, vamos nos unir em torno do interesse nacional, para ajudar mais pessoas a ficarem conscientes que dá para fazer alguma coisa. E o que nós tivemos nesse apagão aqui, apesar da causa não ter sido ainda descoberta, eu acho que é uma oportunidade para que esse assunto volte à discussão e a Eletrobras volte a ser controlada aí, pela União, digamos assim, e não pelo interesse privado, como o Ciro alertou, que é lucro no curtíssimo prazo. E olha, não pode descartar aí a ideia de sabotagem. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.